Pronto, olha, já está a gravar. Bem-vindos a todos a mais um Paranoia Coletiva. O meu nome é Hugo Jesus e estou com a belíssima Raquel Rafael. Olá, Raquel. Olá, Hugo. Tudo bem? Olá a Tudo, todos. tudo bem? Olha, tivemos uma preparação de 30 segundos antes de começar a gravar, portanto, isto vai ser um bocadinho bastante orgânico e ehm, digamos que não foi nada programado, portanto, não temos aqui nada programado. Vamos falar dos filmes, então, que vimos no Fantasporto deste ano, certo? Vamos falar um bocadinho do festival, porque nós os dois somos os representantes oficiais Central Comics no Fantasporto 2023. Se não é o maior, é o mais antigo, acho que é o Festival de Cinema em Portugal. Já tem um grande palmarés, um grande nome. E é sempre um prazer enorme, um gosto enorme de poder ir a mais um ano e visitar o Fantas, que este ano mudou de casa, o Batalha. O que é que achaste do Batalha, Raquel? É assim, eu já conhecia o Batalha, já tinha lá ido, mesmo quando houve a inauguração e assim, e também faço lá parte de um dos clubes de cinema, que é o Supernova, pronto. Basicamente nós vamos a várias sessões, até sessões comentadas que eles têm, e falamos todos um bocadinho, então já tinha estado em sala. Epá, o aspecto dele está... Eu não o tinha conhecido antes, né? Só o conhecia aquele lado de fora, sempre fechado. Mas eu gosto bastante das salas e mesmo estes grupos de cinema que eles criaram, acho que foi uma ótima ideia para levar público e, no fundo, formar público a estar e a saber, no fundo, que tipo de programação é que o Batalha tem e depois conjugar também com os festivais que surgem. Pronto, eu sou do tempo que o Batalha ainda era velho, ainda era antigo. Pronto, eu lembro-me de ir lá ver o Alien 3. Aquilo tinha a plateia, tinha duas tribunas. A tribuna de cima que tu conheces com o projetor era ainda uma bancada. Portanto, eu vi o Alien 3 Ok. nessa bancada de pessoas. Portanto, ele agora só tem plateia e tribuna. Estava na ideia, também era mais pequenino, era novito e penso que estava na ideia que era mais comprido. Não sei se foi mais comprido ou não, mas cabia muito mais gente, que aquilo eles tiraram muitas cadeiras, aquilo é só espaço vazio, basicamente. Então, na parte da plateia é só corredores, tens um corredor central e dois laterais, e depois tens espaço para gigantes entre as cadeiras para as pernas, não é? Portanto, se por um lado tens bom espaço para as pernas, por outro também tiras ali muito espaço. A meu ver, aquilo pá, também obviamente não se justificam salas como antigamente, 1000 lugares, 1000 e tal lugares para o cinema atual, não se justifica. Acho que foi uma remodelação bem feita, está bonito. Acho que está, é como eu te disse, muitas cadeiras, muito poucas cadeiras, muito espaço vazio. Outra coisa que eu não gostei foi o ecrã está super pequeno e muito em cima. Quem está na plateia fica com o torcicolo a olhar para o ecrã, mesmo na parte de trás, porque olha muito para cima. Eu não sei se é assim sempre ou se é por causa do painel de legendas em português que tinha em baixo, ou se é sempre assim. Oh, Raquel, tu já foste lá ver filmes que não precisavam daquele painel de legendas extra para as portuguesas. Sim. O ecrã continua a ser sempre lá em cima ou era mais um bocadinho mais em baixo? Ou não reparaste nisso? É assim, pensando, eu acho que não mudou, que ela continua assim, sempre é Hum, assim. ok. Agora, é assim, nós também, as sessões que temos, eu vou mais às salas mais pequenas, ou seja, aquela das, não sei se Essa é, não conheci, é a essa não sala 2, conheci. não conheceste? Pronto, que é as Não. cadeiras vermelhas, que as cadeiras também não são super confortáveis, mas também acho que esse não é o objetivo, seja em sala de teatro, seja em sala de cinema, se bem que a sala de cinema tem que ser mais confortável, mas acho que o objetivo principal é que tu estejas não muito confortável para estás atento ao filme e no fundo não te desconcentrares, mas nessa sala em particular as cadeiras também são, aí é cá menos espaço e é nessas salas que existem muitas vezes que vem um realizador comentar o filme ou falar sobre o filme e é aí principalmente que nós temos os debates desses tais clubes de cinema e assim, porque aí é mais intimista essa sala. Claro, claro. E estás bem mais perto do ecrã, ali sim. Mesmo as últimas filas dessa sala, como é pequenina, estás sempre perto. Pois. Então aí psicólogos não há, pelo menos. Um, apesar sabes de não há que, sabes que tendência. onde é o bar? Tu conheceste o bar do Batalha agora. Onde é o bar aí é uma sala de cinema, que era a sala chamada Sala Bebé. E onde é aquele Ah, pequeno palco era o ecrã. E eu vi lá o Terminator 2. O Terminator 2, que foi um dos maiores filmes de ação de sempre do cinema americano.
Eu fui vê-lo numa sala pequenina, num ecrã pequenino. Na altura era o que havia e pronto, não havia problema. Mas aquele onde é o bar era uma sala. Portanto, a sala 2 eu não faço ideia onde é que eles foram buscar a sala 2. Provavelmente a sala 2 é lá em cima, onde era a segunda tribuna e onde tem o ecrã para a sala grande. Provavelmente fizeram aí. Não sei se é certo ou não. Mas a verdade é que, pá, vi o primeiro filme, vi nas primeiras filas e pá, fiquei com uma dor de pescoço terrível, porque aquilo é a moda antiga, não temos aquele declive que temos nas salas modernas, não é? É muito plano, portanto a plateia é muito plana, o que implica que o ecrã tem que estar subido para que, não que as cabeças das pessoas das cadeiras da frente não atrapalhem a visualização. Opa, mas aquilo, como sofreu obras, aquilo deviam ter posto lá uma rampinha maior, mais acentuada. Era a minha opinião. Já que gastaram tanto e tanto dinheiro com aquilo, não é? A Câmara gastou tanto dinheiro com aquilo. Podia ter feito outra coisa, que era inclinava um bocadinho mais, o ecrã aumentava e descia um bocadinho, porque aquilo é realmente muito alto e eu não gostei muito por causa disso. Ainda é mais alto que no Rivoli. Outro aspecto de batalha, é um sítio se calhar menos acessível do que o Rivoli, é menos central, é mais difícil de estacionar o carro e não sei o quê, mas uma coisa que eu achei estranha, a primeira vez que eu cheguei lá, e eu estacionei no estacionamento, eu geralmente ponho sempre nos estacionamentos cobertos, eu não tenho paciência para andar à procura na rua, e pronto, e como vou com família e etc, não compensa ir de transportes públicos, porque pagar transportes públicos para 3 pessoas, ir e vir, a gasolina e o carro e não sei o quê, não compensa, pronto. E então, eu coloquei no primeiro dia, coloquei lá no estacionamento mais próximo, que é mesmo próximo, estava meia dúzia de carros, e eu, que isto vai ser uma desgraça, não vai estar lá ninguém, nessa abertura, não vai estar lá ninguém. Mas não, estava a sala bem cheia, bem composta, melhor que o ano passado até. Não sei onde é que as pessoas deixam o carro ali ou vão de transportes públicos, ou não sei, e fiquei admirado. Nesse aspecto fiquei admirado e, portanto, se calhar aquele problema que eu achava que a batalha não é tão central, não tem tanto sítio para estacionar, se calhar não é um problema porque realmente o estacionamento estava vazio, ao contrário do estacionamento da Praça Dom João I, que está sempre cheia e etc, por ali à volta do Rivoli, e a sala estava cheia, portanto, se calhar esse problema não se pôs. Tu não foste à ação de abertura, pois não? Não, não, não. A ação de abertura não fui, e sempre quando ia de transportes públicos. Pois. Também às vezes, pronto, é mais fácil para mim estar pela Baixa, por ter ali os teatros todos e assim. Claro, Por isso estou habituada, geralmente de comboio ou de metro, isso sim. claro, claro. Porque aqui quem não conhece a Raquel é atriz, é encenadora, é produtora, é sei lá o que mais. Ela faz teatro, ela dá aulas, portanto, ela é uma mulher mesmo da arte, das Até artes, de cinema e do teatro. Tive uma peça de teatro até recentemente até a passar. E portanto ela é por isso que eu convidei também ela, já gosta de cinema, não é? E gosta muito de ir ao Fantasporto, mas também convidei-a também por causa disso, para ter uma visão completamente diferente da minha, que eu sou um leigo, eu sou um gajo que lembra da desenhada e pronto, e pouco mais que isso, não é? Eu sou um leigo completo no cinema e quando estou no cinema ou estás tu ou está o Ricardo e dão sempre uma mãozinha. Daqui a pouco vamos te ver, se calhar, numa novela da SIC ou da TVI, ou então nos Morangos Tudo com Açúcar, versão Prime Video. Não sei se. Opa, não fui ao casting, agora só se eles me virem online e gostarem de mim. Mas pronto, olha, a nível do Batalha, continuando só aqui para terminar a parte aqui assim do Batalha, é que para o público o Fantasporto estava a ter nos últimos anos, acho que a nível de capacidade de cadeiras e de lugares disponíveis, acho que é o suficiente. O Fantas tem perdido muita gente todos os anos. As pessoas espalham-se pelas muitas atividades que há na cidade do Porto e depois também ver cinema em casa, os streamings, etc. Os festivais estão um bocadinho perdidos. As televisões têm deixado de apoiar, infelizmente, o Fantasporto. Eu antigamente, há uns anos, ia a uma sessão de imprensa e estava lá a SIC, a TVI, a RTP, rádios e jornais.
Pá, eu cheguei ao ridículo de este ano estar eu, o Porto Canal e mais ninguém. E eu não sou, e eu, Central Comics, nós não somos nenhuma, nós não estamos registados como comunicação social. Portanto, a única comunicação social estava lá, era o Porto Canal. Na segunda sessão de imprensa, também estava lá um senhor do Jornal de Notícias, pronto. Mas estava aí eu, o Jornal de Notícias e o Porto Canal. Nem a RTP foi, a RTP o ano passado ainda esteve. A SIC e a TV já abandonaram há uns anos, mas a RTP ainda esteve o ano passado. Este ano foi o Porto Canal e eu e o JN na segunda sessão. Portanto, é um bocadinho triste também. A comunicação social não quer saber ou não quer saber do maior ou do mais antigo festival de cinema em Portugal. Se isto fosse em Lisboa, se calhar era um bocadinho diferente, digo eu. Mas nesse aspecto é um bocadinho diferente. Pá, e claro que não há aquela magia que havia nos anos 80 e 90, que nós não tínhamos acesso a tanta coisa e aquilo era uma festa completa. Eu lembro-me do Carlos Alberto, um teatro que tu não sei se conheces, porque ele também já foi remodelado, mas como tu és de teatro, não sei se foste lá, o Carlos Alberto. Mas já lá foste? Já? Pronto. Se calhar foste agora depois das obras, depois da renovação. Eu fui ainda antigamente, não sei como é que aquilo está. Opa, e tínhamos as sessões completamente cheias às 4 da manhã, havia sessões às 2 da manhã, às 4 da manhã, e eu fui ver uma dupla sessão das 2 e das 4 da manhã. Agora as últimas sessões são às 21h30, portanto imagina a diferença que é. Eu às 4 da manhã tinha sala, a sala não estava cheia, mas estava 2/3 de sala às 4 da manhã. Pessoas a dormir e o caraças, mas estavam lá, marcar presença e na cadeira. E tínhamos o Lumière, que é umas salas que já não existem há muitos anos, e nem sei se sabes que é as galerias do Lumière, tinha 2 salas pequenas, também faziam um apoio ao Fantas. E depois havia cartazes espalhados pelas lojas e havia um movimento incrível ali na zona de Carlos Alberto e Praça dos Leões e coisas do género, havia um movimento incrível de fãs que gostavam de cinema. Agora é muito diferente e obviamente que eu não posso comparar. Mas a comunicação social tem um bocadinho de culpa de não apoiar tanto, de não divulgar. Nós fazemos aquilo que podemos, mas somos um site que temos 100.000 visualizações por mês, não somos um canal de televisão que está à frente de toda a gente, não é? Ou 2 ou 3 canais que chegam a milhões de pessoas, a uma rádio. Bastava um programa da manhã, por exemplo, da rádio comercial falar nisto, que tem uma audiência de 2 milhões de pessoas, não é por dia. Nós não somos nada disso, fazemos aquilo que podemos, ajudamos ao máximo, mas não é o suficiente, não é? Obviamente. É assim, a nível online, uma coisa que eu sei que eles publicitam sempre, seja assim festivais, seja até a nível de teatro e outros eventos, a Agenda Cultural do Porto faz muito esse trabalho. Só que lá está. Também para tu seguires a agenda cultural tens de ter interesse em querer saber de eventos e assim, ou seja, pessoas que estão sentadas em casa ou que simplesmente não fazem essa pesquisa, à partida não vais chegar até elas, porque é uma coisa que é online, tu tens que pesquisar ou seguir nas redes. Agora, se fosse pela rádio ou assim, é uma coisa que está ali, estás no carro, estás a ouvir e é E levas inevitável. com aquilo à frente, É uma diferença muito grande. Levar com aquilo à frente ou tu tens que procurar por uma coisa que nem sabes que existe. Porque nós tivemos acesso a 100, o Central Comics teve acesso a 100 milhões de... 100 milhões? Não. A 100 bilhetes para ir ver o cinema, para oferecer. E eu fui oferecendo a pessoas, ofereci no trabalho, ofereci em vários sítios os bilhetes. E havia muita gente que nem sabia que ainda existia o Fantasporto. Eu lembro-me disso ir há 20 anos, mas ainda existe, eu não sabia. Obrigado, vou ver, não vou falhar de certeza. E foram ver, e depois agradeceram, e foram ver, e até me disseram que foram... mas havia pessoas que não sabiam que ainda existia. Porque deixou de haver in your face, ou seja, deixou de aparecer nas caras das pessoas. E só quem sabe é que vai procurar a agenda cultural, é que vai procurar notícias na internet, percebes? Porque não há essa mostragem na cara das pessoas que não estão disponíveis. Por isso que às vezes a rádio é importante. Por exemplo, isto aconteceu há uns anos, aconteceu-me muito recentemente com a música, que é, eu gostava de New Order nos anos 80, okay? Uma banda que vem agora até o Primavera Sound.
E um dia nas minhas corridas não tinha levado o MP3, então estava a ouvir rádio. E por acaso estava a ouvir a rádio Antena 1, as notícias, e depois das notícias passa uma música. E pá, esta música é muito fixe. Pá, que música fixe. Eu ali curtir a música, a música é mesmo fixe. No final, soube que era do último álbum dos New Order de 2000 e tal. O quê? Os New Order ainda existem? Ainda tocam e tem música fixe. Opa, pronto, a partir daí fui pesquisar, já está tudo na minha lista de do Spotify, já comprei o último álbum, quer dizer, se não fosse a rádio e dar-me na cara que isto existe, eu nem sabia que aquilo existia. E é isso que falta no Fantasporto, percebes? É isso que falta um bocadinho no Fantasporto. Exatamente. Tu falaste só uma parte engraçada, falaste dos New Order e não a dar subtexto e no fundo a dar conselhos a um dos meus atores na peça, porque ele tinha que ser mais carismático, estar mais envolvido naquela parte do texto, porque ele também gosta muito dos New Order e eu, pronto, Sebastião, tens que pensar, como aquilo que tu disseste, os New Order vêm a Portugal, vêm à Primavera Sound, é isto que tu estás a pensar na tua cabeça quando dizes esta secção do texto. Ligando aí com o entusiasmo e ajudou, de facto, porque ele disse o texto muito melhor e saiu daquela monotonia que estava. Engraçado. E agora falaste disso e dizes que gostas e ficaste feliz por saber que eles ainda estão em atividade. Pronto, e dá para vários meios. Não, exato, eu vi pessoas que ficaram felizes que ainda existia o Fantasy e que não sabiam e que foram e que agradeceram e que gostaram e que até repetiram, ou seja, tive pessoas que ofereciam um bilhete e depois de oferecer o bilhete ainda foram comprar mais um bilhete e foram mais uma sessão pelo menos. E isso é que é importante, percebes? Isso é que é importante. E a Câmara Municipal do Porto podia fazer um bocadinho mais relativamente a isso. Pá, eu sei que eles ofereceram outdoors e meteram outdoors na cidade, mas se calhar devia fazer um bocadinho mais, meter tipo nos aliados, um sítio qualquer, um standzinho, onde as pessoas passam muito, um stand com um ecrã a dar filmes e com a dizer Fantasporto vai estar disponível, um ecrã de LEDs, percebes? Qualquer sítio. Pá, devia fazer mais qualquer coisa. Relativamente à programação do Fantas, eles têm orgulho em não pagar filmes. Então, tudo o que é filmes, e for para aí 1700 ou lá que é, são submetidos gratuitamente ao Fantas. Obviamente, estes filmes não são nenhum blockbusters. E vamos lá ver filmes que são uma valente bosta. Pronto. Mesmo de 1700, pá, temos ali filmes muito fraquinhos. Eu, dos 4 filmes que vi, não sei se ia vir algum a pagar, digo-te já. São filmes interessantes, vi no contexto do festival, vi num circuito comercial, já é diferente. Pronto, como tem esse orgulho e esse norma de não aceitar, eles não fazem também parcerias com os grandes distribuidores de cinema em Portugal, com a NOS, com a Big Picture, com a Pris Audiovisuais, portanto, o que poderiam fazer, como por exemplo fazem outros festivais, como aquele de terror da... Não é o Monstro, é o de terror de Lisboa, por exemplo, como é que se chama? O Motel X. E eu penso que fazem às vezes parcerias, por exemplo, com um desses distribuidores e fazem uma estreia qualquer de um filme de terror que toda a gente quer ver e metem lá e pronto. E eu acho que antigamente até fazia isso o Fantasy e deixou de fazer, não sei. Até porque ainda há uns... Olha, no ano da pandemia, no ano 2020, mesmo antes de começar a pandemia, o filme que mais pessoas levou ao cinema não foi um filme novo, não foi um filme... não foi a sessão de encerramento, não foi a sessão de abertura. Foi um filme com 40 anos, foi o Blade Runner. O Blade Runner, que toda a gente já viu em não sei quantas vezes, em não sei quantas versões, encheu a Sala da Trindade para ver no cinema outra vez. E o Drácula, do Bram Stoker, que é mais recente, mas é dos anos 90, 98, ou lá o que é, 99, não sei bem o ano, também teve uma casa excelente. Ou seja, eu acho que faz falta ao Fantas ter uns filmes chamativos desses. Pois, que este ano não tiveram. Nada. Falta pôr uns filmes chamativos e só pelo meio para as pessoas saberem que aquilo existe, percebes? Mas pronto, é uma norma, é o que eles querem, é isso. Seja como for, parece que houve mais gente, e eu acho que sim, houve mais gente. Quer dizer, a sala também é mais pequenina e pode enganar, mas parece que houve mais gente que o ano passado. Pronto. Se isso foi verdade,
correu bem, pronto, ainda bem. O Mário Dorminski na sessão de encerramento. Tiveste a sessão de encerramento? Não. Também não tiveste, tem na abertura e no encerramento. Mas no encerramento ele agradeceu e disse que tinha corrido bem, tinha corrido melhor que o ano passado, etc. Portanto, pode ser que sim. Mas aquilo precisa um bocadinho de sangue fresco, na minha opinião, precisa um bocadinho de sangue fresco, precisa de mexer qualquer coisa ali para voltar a cativar mais público, porque não deixa de ser um bocadinho morto. O que é que achas que se poderia fazer, Raquel? Acima de tudo, pronto, nós acho que já tivemos um bocadinho esta discussão, não é? Não só aqui, no Paranoia Coletiva, não tivemos. Tivemos a falar também assim num direto sobre o Fantasy, assim, quando falamos também da questão dos serviços de streaming e assim, que tiraram um pouco sim, ok. Ou seja, e o facto de ser uma coisa menos comercial, que é preciso a pessoa ou ser fã de terror, ou conhecer, ou ter uma espécie já de tradição familiar, de olha, ou de ir, ou sair de casa para ir ao cinema, mas não ao cinema do centro comercial. Acima de tudo, eu diria, porque assim, a nível de redes sociais, eu até senti que eles estavam presentes, faziam muitas stories, também fazem essa coisa de passatempos, de X horas, 5 bilhetes para. Ou seja, sinto que eles, na altura do festival, ainda comunicam, ainda enchem o feed. Mas talvez começar um pouco antes e tentar, acima de tudo, que eu senti falta este ano, ter esses filmes clássicos, esses títulos clássicos que chamam a atenção. E alguém, olha, gostava muito de ver em sala. E já se sabe que ver em sala é diferente de ver na televisão de casa. E não há essa chance todos os dias. Claro. E se tivessem pelo menos 2 filmes que fosse com títulos que chamassem um pouco todas as idades, podia gerar mais público e podia gerar mais conversa, e pelo menos as pessoas saberem que o Fantasporto está vivo e que não desapareceu, porque de facto isso não estava à espera que alguém comentasse que não fazia ideia que o festival ainda corria. Exato. Ou seja, isso é um sinal terrível, não é? Mesmo, porque é assim, mesmo que as pessoas utilizem redes sociais, a rede social depois vai se adaptar aos nossos gostos ou o que nós costumamos ver. Ou seja, a questão das cookies e isso tudo, só vai perceber se nós temos interesse por algum festival ou por alguma coisa, algum evento mais cultural, se nós também virmos isso na rede. Se não virmos, se não interagirmos, é sempre aquele meio fechado. Eu diria começar a fazer uma divulgação antes, não tão em cima das datas do festival, e acima de tudo comunicar com todas as gerações, diria. Porque assim pode haver, não é? O festival tem um estilo e tem uma tradição de anos, mas é preciso também entrar em renovação, porque senão começamos a ganhar pó e é inevitável. Temos que estar sempre em constante adaptação. É como tudo na vida, não é? Pois. Então eu acho que era olhar mais para isso, uma divulgação mais atempada e ter esses nomes de peso, 2 nomes de filmes clássicos que fosse, para tocar mais às pessoas e para as pessoas depois, olha, já agora vou também à outra sessão, ou tenho interesse nisto, já agora vou folhear o programa. Que é isso. Eu acho que também que deviam tentar voltar a negociar com os grandes distribuidores e tentar fazer uma outra antestreia no festival de algum filme que seja que tenha expectativas, e eu acho que isso era importante também que houvesse. É a minha opinião, mas eles, os organizadores, não querem isso. Mas eu, se fosse o organizador, fazia isso, tentava chegar a um acordo com uma distribuidora. Imagina ter lá, não sei as datas, mas imagina que o Gritos estreava na quinta-feira, mas o festival começava na segunda, e tens uma sessão de abertura uma semana antes, com o Gritos 6, por exemplo. E encher a casa completamente. Era toda a gente a ver. Qualquer coisa do género, pronto. Mas eu acho que tem que haver ali algumas modificações. Tinha de haver, na minha opinião, e eu se mandasse naquilo, eu acho que alterava ali um bocadinho, que eu sou um bocadinho de guerrilha, eu sou um bocadinho de fazer com pouco, porque os meus eventos fazia muita coisa com pouco, ou seja, com pouco dinheiro, com poucos meios, conseguia fazer muita coisa. Eu, aliás, consegui, já referi aqui num direto no canal do YouTube do Central Comics, acho que mais que uma vez, por exemplo, quando organizei o Central Comics Con no Art Club, no Mercado Ferreira Borges, e como tinha até o nome de Central Comics Con, mas Central, não é?
começaram a aparecer muitos nomes e muitas cenas a querer parcerias, e eu consegui convencer a Fox Internacional a ter um clipe em exclusivo e em estreia mundial de 5 minutos do novo filme do Wolverine, para as pessoas verem. Opa, e eu não sou ninguém, percebes? Claro. Eu não sou fantasporto com 40 e tal anos de existência e com não sei quantos prémios e não sei o que, e eu consegui, falei na altura, era a Big Picture que distribuía a Fox, agora é a nós audiovisuais porque tem a Disney comprou a Fox, mas na altura era a Big Pictures, eu falei com eles, e além de posters e não sei o que do Hugh Jackman, que as mulheres roubaram antes de chegar ao sítio para dar aos posters, já não tinha nenhum por causa das gajas todas a tirarem os posters, estava ele tronco nu, não é? E portanto um ou outro rapaz talvez, mas seja como for, consegui esse clipe exclusivo, e foi incrível, uma cena de ação incrível, e foi uma estreia mundial num festival que o orçamento era zero, o meu orçamento era zero desse festival. Claro. E vivia à custa das bilheteiras e vendas de stands e coisas do género. Portanto, dá para fazer coisas interessantes, é preciso trabalhar e ser imaginativo e fazer como. Mas pronto, olha, estamos com 26 minutos, vamos falar dos filmes que vamos ver. Quantos filmes vistes tu? Ora bem, deixa-me fazer aqui a conta. 2. Eu fiz umas notinhas, senão tu dizes que eu falo muito. Parada já. Acho que vi 7. Então, eu viste mais que eu, podes começar tu. Olha, ser um bocadinho breve, porque isto também não é por durar muito tempo, é só dar-me aqui umas notinhas breves. Eu não estou preparado, mas eu tenho umas ideias, ainda tenho os filmes frescos da minha memória e vai ser de improviso. Portanto, o que é que foste ver, Raquel? Pronto, eu vou começar pelo Dead Bride, que entra naquela categoria que falavas há pouco, não é um filme exatamente entusiasmante e pronto, não é um filme que apagar eu iria Isso ver. foi no sábado, 25 de fevereiro, certo? Sim, é um filme de Itália, está na secção de cinema fantástico. E pronto, não me surpreendeu muito, tinha jumpscares um bocadinho baratos, sinceramente, ou seja, tudo muito mais do mesmo. As interpretações também deixavam a desejar, não sustentavam o enredo, não era convincente. Basicamente é a típica história, temos um jovem casal que se muda para uma casa que vem de herança para a jovem. E dentro dessa casa existem assombrações e memórias do passado que acabam por atormentá-los e, no fundo, gerar uma série de encontros ou os tais jump scares que afetam a narrativa destes dois. E é tudo no passado desta família, estes segredos obscuros. Que para mim, como eu disse, não é um filme muito original porque não soaram como segredo, não me surpreendeu. É um bocadinho, se estabelecêssemos aqui um termo de comparação, um pouco parecido com o Insidious, tem algumas vertentes do Insidious, por exemplo. Pronto, como tem uma série de flashbacks também, que tentam funcionar como quebra-cabeça, mas para mim falhou nesse objetivo. Ou seja, tem uma premissa por trás, mas não concretiza. Por isso, para mim, pronto, não é um filme... Fica a meio do caminho, do Dead Bride. Ok. Pronto, queres que continue? Pronto, eu posso falar, porque no dia anterior também foi a ação de abertura com o Shepherd, de Russell Owen. É um filme britânico. Pronto, diz que é um dos melhores exemplos dos recentes do horror britânico. Aquele de horror não tem assim muito, tem assim muito mistério. É um tipo que portanto, fica viúvo, morre a mulher que estava grávida e ele tenta suicidar-se e não consegue, então pronto, quer mudar de vida e vai ver empregos e muda-se para uma ilha deserta lá nos países de Gales, ou lá o que daquelas ilhas mesmo muito desertas, quase nem há vegetação, não há árvores, a vegetação é tudo muito rasteira, para ser um pastor lá, porque aquilo é um bocado estúpido, aquilo não existe nada e existem lá ovelhas, pronto, só por aí é estúpido. Tem uma barraca completamente abandonada há décadas, toda podre, e tem um farol que não funciona, só toca umas badaladas de hora em hora
porque não funciona, não dá luz, etc. Portanto, aquilo, ter lá ovelhas ou não ter ovelhas, não faz sentido nenhum ter ovelhas, mas pronto, é o que ele arranja. Pá, e depois ele vai, obviamente, ali confrontar-se ali com cenas meio paranormais. Conhece uma mulher pescadora que vai saber que é uma bruxa. E aquilo, pá, daquela paisagem agreste que ele quer que seja uma cura para ele, acaba por ser um esconderijo, mas torna-se um pesadelo. Aquilo, ele começa a ter visões, tem visões da sua mãe, que tem uma relação assim um bocadinho mais turbulenta. Pronto, é assim um filme. Ele ganhou o prémio de melhor fotografia, e aí posso dizer-te que é excelente. Tem uma fotografia lindíssima, meu. É maravilhoso aquilo mesmo de ver. Só que é basicamente um filme de um homem só. Aparece a bruxa, de vez em quando, aparece também em duas cenas, e basicamente é um homem que quase não fala, anda lá pelos montes, e basicamente é muito, muito, muito parado. Aquilo tem 1h40, aquilo devia ser uma média metragem. Em 50 minutos ficava um filme porreiro, 45 minutos, 50 minutos ficava um filme porreiro. Pá, tem 1h40, tem 40 minutos a mais, ou 50 minutos a mais. Portanto, não faz sentido um filme tão grande para a história que tem. Não tem história suficiente para o filme. É interessante. A atriz que faz de mãe, que só aparece em 2 cenas, é muito boa. O rapaz não é mau de todo. A fotografia, é o melhor de tudo. É basicamente a fotografia. A banda sonora também gostei. É muito à base dos violoncelos e dos violinos, muito tenebroso. E encaixa bem naquele espírito árido do filme. Mas pronto, peca por ser muito longo e por ter pouca história. Interessante quanto baste. E tu, passo para ti a bola agora. Passaste uma bola. Ora bem, seguinte, que é um filme completamente diferente do que eu falei há pouco, esse sim merece repetir, que é o Convenient Story. Ele chegou também a ser um dos vencedores. O japonês, não é? Sim, japonês. E tem um argumento muito engenhoso. As interpretações estão muito boas. É um filme que joga muito com o cómico de situação. Basicamente, fazendo aqui uma mini sinopse, é um escritor que está numa espécie de bloqueio de criatividade e sente que a sua vida atual, a sua namorada e as suas obrigações não o permitem crescer enquanto criador, enquanto autor. Não é devidamente valorizado na cabeça dele. Então, ele vai a uma... Contexto, né? Vai a uma loja de conveniência, que é aquelas lojas de estilo que nós temos aqui, né? De bomba de gasolina. Entra, está a fazer as suas compras, e aí nessa loja de conveniência existe uma espécie de um portal, estilo Nárnia, não um armário, mas um dos frigoríficos, permite-lhe, se ele passar esse frigorífico, entrar numa nova vida. Uma vida em que as pessoas à sua volta, a sua abordagem para com ele é completamente diferente. E aí ele, enquanto autor, enquanto escritor, pode crescer. Mas é uma vida paralela, imaginária, surreal até. Toda a premissa do filme é surreal, mas permite ao espectador uma excelente imersão. A banda sonora acompanha super bem. O enredo, lá está, por tão surreal que é e tão imaginativo ao mesmo tempo. De repente temos uma pessoa que está num universo e entra num universo paralelo, quando passa por este portal, em que já se pode tornar um escritor famoso, com apoio dos seus. E é um filme que convence, não só pelo enredo, mas também por um imaginário que nos leva com ele, que nos leva a viajar. O que eu gostei principalmente foi mesmo os cómicos de situação, e acho que as personagens defenderam-se muito bem na história. Por isso sim, foi um justo vencedor e surpreendeu-me. Não estava à espera que numa loja de conveniência conseguissem todos os nossos sonhos, não é? Por acaso era um filme que eu estava curioso e gostava de ter visto esse. Mas olha, sabes o que é que me esqueci? O que é? Esqueci isto. Por o genérico do programa no meio. Não faz sentido.
Mas esqueci-me e tinha que passar a musiquinha do Paranoia Coletiva. Exatamente. Acho que faz sentido entrar agora, a seguir a falar deste filme, que é também Olha, e uma sabes porque é que paranoia. fez sentido? Porque vou falar também de um filme japonês. Aproveita a tua boleia. E eu também fui ver um filme japonês. Era o Immersion. O Immersion é um filme do mesmo realizador do Grudge. Portanto, obviamente tínhamos a sala quase cheia, porque é um realizador famoso. E obviamente ele não estava presente, porque todos os outros filmes tinha lá alguém presente, ou o produtor, ou o realizador. E neste, como ele já é um bocadinho, já tinha uma fama um bocadinho maior que os outros, é o Takashi Shimizu, não estava presente e tive muita pena, mas pronto, fui ver o Immersion. E o Immersion tem um cariz também, pá, tem aquela coisa típica japonesa, mas tem um cariz também original. É original, mas faz lembrar um bocadinho a série de televisão, o Upload da Prime Video, que eu não sei se tu conheces. Uh, pronto, o objetivo do Upload é tu ao morreres podes gravar a tua consciência em dados digitais e és transportado para uma espécie de céu de paraíso digital onde a tua alma, ou seja, fazem outra vez o teu corpo de forma digital e incorporas e pá, continuas a viver digitalmente nesse mundo, nesse universo digital. É muito engraçado, faz-nos pensar um bocadinho. É uma comédia, mas faz-nos pensar um bocadinho e eu aconselho a toda a gente a ver o Upload. Os efeitos especiais são um bocado marados, marados para o fraco, não é? Mas aconselho muito a ver porque faz-nos pensar na vida ao mesmo tempo que nos faz rir. Portanto, é uma série que, para quem gostou, por exemplo, da série da Netflix, o The Good Place, tem de ver o Upload, ok? Portanto, é mesmo para o mesmo público. Então aquilo passa-se, é um gajo que inventa uns miúdos que têm um objetivo de criar um mundo digital, mas aí eles utilizam uns óculos, não têm de morrer, felizmente. Vão para uma ilha, estão numa ilha, metem uns óculos e estão nesse mundo digital. Só que nesse mundo digital há uma entidade que os quer matar, que os afoga e que os quer matar e eles morrem na vida real. Pronto, e a história passa-se um bocadinho deles tentar salvarem a pele, tentarem libertar essa alma perdida do mundo digital e salvarem a pele. Há um grupo de jovens, é aquela coisa típica dos filmes americanos, adolescentes quase. Não é bem um slasher, mas é do género de um slasher, porque aquilo vão morrendo uns aos outros, uns a seguir aos outros, de uma forma diferente ou de outra. A tal entidade consegue arranjar portais de forma a vir ao mundo real, buscá-los e levá-los, um bocadinho quase como também o Pesadelo em Elm Street. Portanto, tem algumas semelhanças como isso, mas não deixa de ser bastante original. O filme tinha capacidade para ser melhor. Aquilo às vezes parece um drama, completamente um drama, e bem feito até ainda para mais. Tem lá cenas dramáticas muito boas, como às vezes quer ser um bocadinho comédia, como às vezes muito pouco, como às vezes quer ser um filme de terror puro e duro, e não sabe muito bem que filme é que é. Está ali um desequilíbrio bastante grande entre tudo. Portanto, tinha capacidade para ser muito mais do que é, mas para quem gosta do género, procurem, tentem ver este filme, porque até não é mau de todo. Embora tenha lá cenas como alguém a querer incendiar e conseguirem incendiar um tronco de madeira completamente encharcado, acabado de sair do mar, com um isqueiro. Pegam um isqueiro num tronco encharcado de água e incendiam aquilo. Portanto, tem coisas assim estúpidas como essas. Mas pronto, como eu disse, é um filme que tinha também tinha uma história muito melhor para dar e é um bocado desequilibrado a nível que não sabe o que é que há de ser, se há de ser um drama, se há de ser terror, se há de ser um thriller, não sabe muito bem onde é que há de se situar. Avança tu. Pronto, avançamos então para They Wait in the Dark, que vem dos Estados Unidos, é também do cinema fantástico. E basicamente aqui temos uma jovem que tem um filho e está a fugir de uma relação abusiva da sua ex-namorada que a persegue, seja na questão seja pelas memórias, pelas coisas que lhe fez, seja mesmo que anda à procura deles e não desiste de achar onde é que estão. O enredo é interessante, tem boas interpretações.
Acho que podia ter sido mais bem trabalhado, mais bem construído. Penso que às vezes também se perde um bocadinho. Há ali minutos do filme que é mais do mesmo, que não renova muito, apesar de ter ali uns plot twists engraçados, que aí pode despertar o espectador. Penso que podia renovar um bocadinho a mensagem. Basicamente, nesta fuga desta relação abusiva, esta jovem, ela confronta-se com, né, a questão de entidades terroríficas, ou seja, tem dois inimigos aqui, tem a pessoa, a sua ex-amante, e tem ao mesmo tempo este espírito maléfico que a persegue a si e ao seu filho. Para mim foi interessante acima de tudo por ser uma trama acerca das relações humanas e como é que elas nos podem prender e no fundo quase roubar-nos de personalidade e de ação, nós ficarmos tão presos a uma memória que mesmo quando estamos a fugir dela parece que estamos a correr para ela de novo. Claro que eu percebo que eles, na vertente do terror, tinham que incluir aqui também esta assombração, esta força do mal, mas para mim o filme seria bastante melhor, ou bastaria que o único terror aqui fosse esta relação abusiva. Penso que a questão da entidade, do espírito que aparece, não me faz muito sentido. Parece que tem que estar ali, porque se não estivesse ali para as criadoras, para o realizador, neste caso, não faria sentido. Para mim faria todo sentido e seria um filme com mais contexto e com um argumento, como eu já disse, mais bem construído, se esta relação humana fosse a única, no fundo, investigada e inspecionada. Porque o resto parece estar ali de adorno, quase. E no fundo, para mim, tirou atenção à mensagem, que é de facto como sair de uma relação tóxica, como sobreviver para lá disso. E isso tem tudo de terror, não é? E tem tudo. A plateia, quem vê, o espectador, pode ver-se ali, ou pode já ver coisas que se passaram consigo, em relações passadas, em conversas em que nós percebemos esta pessoa não é saudável para mim. Eu penso que o filme ganharia muito mais imersão por parte de quem vê se centrasse nessa relação e não trouxesse aqui uma entidade ou um espírito que para mim só rouba atenção. Pronto, é o que eu senti. Ok, olha, como tem mais filmes que eu, podes continuar, fala de mais outro. É que eu só tenho mais dois para dar, não é? E tu tens mais 3 ou 4, portanto. Eu vou falar de outro vencedor agora, que eu gostei particularmente também porque venho de teatro e já fiz teatro de marionetas, então é uma coisa que eu gosto muito, que é o Demigod The Legend Begins, que teve também na secção de cinema fantástico. E, assim, o argumento não é muito surpreendente, porque basicamente temos um jovem, um novato das artes marciais, que quer, no fundo, vingar o seu mestre e vingar desta pessoa que fez mal ao seu mestre, deste antagonista. Mas o que é muito, muito bom no filme, lembrando que é um filme exclusivamente com marionetas. Por acaso eu queria muito, aliás, a Andreia, a minha mulher, queria muito ver esse filme porque tinha um visual muito, muito interessante, muito diferente e muito interessante. Sim. E se calhar é uma coisa que sai à vista, não é? Sim. É que tu ficas mesmo, entras mesmo naquele universo. Tu começas o filme, ok, são marionetas, mas não sentes esse afastar da ficção por serem marionetas. Não, tu acreditas na ficção à mesma. São marionetas de luva, pareceu-me, a manipulação, e as cenas de luta, os ambientes, a cenografia, está muito boa, convincente mesmo. E eu diria aqui também a questão da fotografia, aí é o que destaco mais, porque temos uma história que acreditamos nela, sim, mas que não é exatamente surpreendente, porque é o jovem lutador que vai vingar o seu mestre e, no fundo, crescer enquanto pessoa e enquanto, digamos, exemplo para a sua geração, no seu povo, na sua aldeia. Ao mesmo tempo, temos um ambiente extraordinário mesmo, que remete muito para esta ideia do acreditar no fantástico e o fantástico fazer sentido para o real. Mas o mais impressionante mesmo, se vocês, eu não sei se
se a Andrea teve interesse, deve ter visto o trailer. E no trailer nós temos assim um glimpse das artes marciais, das lutas, dos confrontos. Sim, quem quiser ver os trailers dos filmes que estiveram no Fantasporto, eles estão quase todos no canal oficial de YouTube de Fantasporto. É só procurar Fantasporto, canal oficial no YouTube, procurem, e estão lá os trailers quase todos e poderão encontrar este Demigod e vão ficar surpreendidos com o trailer, realmente. Sim, sim, sim. E lá está. Isto também é uma salva de palmas para os manipuladores, porque se eles não manipulassem bem, não nos pareceria real o movimento daqueles bonecos, né? Que no fundo são bonecos. Claro, Mas claro. para nós são super reais. Então eu acho que também foi uma excelente aposta, porque também foge um bocadinho aqui a uma linha, né? Nós, na sua maioria, pronto, também temos as curtas e assim, mas na sua maioria temos pessoas em cena a ser filmadas. E este filme é uma surpresa pelo que traz, mas não só pela diferença, não é por ser diferente que é bom, é o contexto, é o que nos traz de novo, as ambiências, os confrontos, a manipulação, e no fundo leva as pessoas, se calhar, a querer saber mais um bocadinho sobre também como é que as marionetas se inserem no cinema e que de forma é que elas também são uma referência e nos fazem também viajar. Então, Muito sim, bem. foi. Um filme de Taiwan que infelizmente não vem para o circuito comercial, mas lá está. Opá, nem deve vir para streaming em Portugal, mas já roi camaradas, já roi marujos e tentem ver, não é? Sim, sim. Olha, muito bem. Olha, eu vou dizer então agora, vou falar do meu filme que eu gostei mais no Fantasy este ano. Chama-se de Ghostwriter. Ok. Tem gente famosa, ainda para mais. Aquilo é do realizador do Free Guy, acho eu, Paul Wilkins, e entra o ator do 28 Days Later, o Danny Boyle, e também uma atriz conhecida que é a Andrea Deck. Ela faz séries de televisão como Homeland e The Crown, portanto tem gente conhecida lá. É britânico o filme, mas tem atores americanos e britânicos. Também não se passa muito, ou seja, basicamente passa-se numa cabana. É um tipo, um escritor que tem uma crise de inspiração, está com brancas e quer escrever o seu próximo livro. Ele teve um livro de sucesso, só teve um. O pai também era escritor famoso, pá, ele não consegue. Então o que é que ele volta? Ele volta às raízes, volta à cabana onde viveu com o pai e até foi maltratado pelo pai lá, que ele teve assim uma infância um bocadinho abusiva, e ele volta lá para tentar concentrar-se. Quando tenta começar a escrever que não consegue, ele acaba por bater-lhe à porta, uma rapariga, uma mulher que não conhece e não se quer ir embora, mete-se com ele, fala com ele como se já o conhecesse, tem assim umas falas estranhas porque parecem falas já pré-feitas, etc. E não sabe muito bem o que é aquilo. Depois conhece outro homem que parece ser o namorado ou o marido dessa mulher, mas essa mulher quer ir para a cama com ele. Bem, é uma confusão muito grande. Estás lá a ver aquilo e não sabes muito bem o que é a realidade e o que se é a imaginação do homem, são vislumbres do passado, etc. Depois acabas por descobrir que aquelas cenas, a mulher, o que ela vai dizendo para ele, são cenas que a mulher disse para o pai, ou seja, essa mulher era amante do pai dele, e disse, tu gostas de ovos, vou fazer ovos. Não era para o nosso escritor, a nossa personagem principal, era uma cena que já tinha-se vivido há 30 anos ou há 20 anos, e é ela a dizer isso para o pai, o escritor pai, que vou-te fazer ovos, que tu gostas de ovos. Portanto, tu não sabes muito bem o que é realidade, o que é mentira, o que é que não é. Ele depois vai morrendo, depois ele morre, depois volta à cama, quase como no Groundhouse Day. Ele morre e depois acorda outra vez na cama e não sabemos, lá está, confusão total na nossa cabeça, mas muito interessante, uma envolvência muito interessante, porque o filme tem ritmo, ao contrário do Shepherd, que é uma lentidão deslocada, que uma pessoa adormece a ver aquilo tem muito ritmo, aquele filme tem muito ritmo. E isso faz-nos
cativar ao ecrã. Eu gostei mesmo daquele filme, porque ficamos ali, pá, mas o que é que está a acontecer? Mas o que é que está a acontecer? Agarrado à cadeira, sempre perguntar o que é que está ali a acontecer? Epá, e vai acontecendo situações atrás de situações que ficamos mesmo na dúvida. Depois ele descobre que a banca está entupida, a banca da pia da cozinha, e ele vai tentar ver o que é que se passa com a pia, e descobre um manuscrito a tapar a pia. O que é um manuscrito? É um livro escrito pelo pai que nunca foi publicado. E ele fica na dúvida se há de plagiar o pai, porque ninguém conhece aquilo, e se há de fazer escrever aquele livro como dele, ou não. E fica na dúvida se faz ou não. Depois as cenas vão aquecendo com as imagens da mulher, do outro homem, a ir buscá-la, matá-lo. Ele vai descobrir quem é que matou porque é que a mulher morreu, porque é que o pai morreu, porque é que o amante morreu. É bem, é uma confusão muito grande, e há aquela cena de dúvida se acaba por... Pá, isto vamos fazer spoilers porque isto não há hipótese. E ele acaba mesmo por fazer o plágio do pai, ir editar e ter grande sucesso. Mas a mente dele não fica tranquila. Ele no final do filme fica outra vez meio deslocado, e provavelmente ele está a ver-se num hotel e provavelmente com uma mulher e com visões novamente. Ou seja, algo ali não está bem. Nunca sabemos se ele realmente ganhou o prémio, se ele plagiou, ou seja, é tão aberto que tu podes fazer a interpretação que tu quiseres. Ele plagiou e teve o prémio, ou não plagiou e ele está completamente num mundo à parte, num mundo psicadélico e à parte dele. Portanto, tem essa vertente que tens 2 ou 3 ou 4 leituras diferentes que podes fazer do filme, e eu gostei muito. Gostei muito desse filme também, com também uma realização, apesar do orçamento completamente ser muito reduzido, tinha uma realização bastante competente também, e boas interpretações. E gostei muito deste The Ghostwriter. Procurem The Ghostwriter. Sim. Pronto, avançando, eu vou falar de um que é um murro no estômago mesmo. É o Sashenka, ele é um filme ucraniano. Tem cenas violentas, chocantes. As interpretações são muito boas. Basicamente, o nosso protagonista aqui, eu já vou partilhar um bocadinho da sinopse também para quem nos ouve e vê perceber. O protagonista basicamente luta por uma voz ativa e luta para procurar a sua voz no meio que toda a vida lhe disse o que é que era suposto ele ser, e ele nunca soube muito bem o que era. Basicamente o filme fala de um assassinato chocante que abalou a sociedade soviética e expôs este reverso da moral, ou seja, alguém mata um casal de idosos e este casal de idosos deixa um rapaz, um órfão, um filho de 20 anos. Só que o filho de 20 anos é um inválido, acaba por ser um incompetente, porque toda a vida foi hiper protegido e nunca lhe mostraram o mundo como ele era. Basicamente, ele nunca teve contacto humano para além daquelas 2 pessoas, para além com os seus pais. À medida que a investigação deste assassinato e consequente conhecimento deste órfão vai sucedendo, revela o que à primeira vista parece ser uma família, pronto, né, com um filho. Revela-se que este casal de idosos, quando era jovem, perdeu um filho homem. Um filho homem não, uma filha, mulher, pequena. E é isso que depois vai gerar aqui este complexo. Mais tarde, a mulher volta a engravidar e tem um filho. Só que é aí que se gera o problema ou a violência desta história. Como a mãe estava tão focada e queria muito ter uma filha, eles transformam este filho numa mulher. Tratam-na como se fosse uma mulher, vestem-na como se fosse uma mulher, os comportamentos, tudo, influenciam para que, no fundo, este ele pense que é uma ela e, no fundo, não se encontre, não perceba o que é e fique confuso com tudo isso. O pai apoia esta mãe em tudo, ou seja, os dois são, no fundo, agressores assumidos, não há arrependimentos. E é assim,
assim nós ficamos a perceber o quão dramática e ao mesmo tempo surpreendente esta história se torna, porque é interessante, nós começamos aqui com um assassinato, que é um caso de investigação, ok? O que aconteceu a esta família? Quem era esta família? Este rapaz agora está órfão, tem 20 anos, mas depois conhece este rapaz e ele não é exatamente um rapaz, ele acha que é uma rapariga e nunca teve contacto humano. Como é que ele lida? Como é que ele agora vai encontrar a sua voz? Agora que já não tem aqueles dois guias, que no fundo os seus dois guias, que eram os seus pais, nunca o guiaram em nada, só distorceram a realidade. Pronto, eu falava há pouco que adoro terror humano e terror de relações humanas, e para mim este filme é excepcional por isso. Por nós começarmos num ponto da história e de repente percebemos que isto vai virar para todo um desenrolar super complexo e algo extremamente chocante e violento, não só para o nosso protagonista, mas também para nós público. Não estávamos à espera que a história fosse tão profunda e que tivéssemos aqui um embate de quem sou eu. Eu sou uma Exato. coisa para eles e o que é que eu sou realmente, o que é que eu quero ser. Não estava à espera de encontrar um filme assim. É por isso que eu digo que foi mesmo um murro no estômago e aconselho muito também. Ok. Olha, quantos mais filmes tens para dizer? Tenho o Ritual, os Países Baixos, e o Grande Vencedor, que é o Megalomaníaco. Então fala do Ritual. Então, vou falar do Ritual. O Ritual ganhou o prémio de melhor realizador. O Ritual é um filme que, no fundo, expõe uma realidade. Nós temos uma mergulhadora que trabalha para a polícia. E este filme fala um pouquinho, expõe a realidade do colonialismo. Ou seja, esta mergulhadora encontrou uma mão no rio. E esta mergulhadora sabe que o seu país foi responsável pelo genocídio no Congo. E ela, ao fundo, vai relacionando esta coisa que ela descobriu no fundo do mar, esta mão, com os belgas quando faziam a exploração da borracha. Pronto, isto foi um bocadinho da história belga, isto é verídico, este colonialismo que aconteceu, Uhum. que diziam na exploração da borracha e o cobalto em África, pronto. Onde muita gente ganhou dinheiro com isso e fez fortuna com isso, à custa dos outros e do sofrimento dos outros. Ou seja, este filme funciona um bocadinho como exposição dessa realidade e, no fundo, aqui uma vista histórica sobre o genocídio e os impactos que ele tem depois. E é engraçado porque, ao mesmo tempo que ela encontra, e há uma investigadora que encontra esta mão no rio e relaciona com este genocídio, isto também está relacionado com a sua história de família, que ela também tem que perceber, e é no fundo uma dúvida de há muitos anos, como é que morreram os seus pais, o que é que aconteceu aos seus pais. Então é interessante porque nós ficamos a perceber, está tudo relacionado, não está, e passo a passo pecinhas vão se juntando, ou seja, este enredo é um enredo complexo, temos que estar a olhar para o filme com atenção, porque pode se tornar um bocadinho, eu não digo maçador, mas é muitas coisas para resolver ao mesmo tempo. A protagonista leva-nos bem, leva bem o público na sua jornada, mas pode se tornar um bocadinho confuso, porque temos aqui a questão do colonialismo e temos a questão do seu passado familiar e como é que morreram os seus pais e se estes dois assuntos se cruzam ou não. Obviamente, cruzam-se, e este é um relato sobre as consequências destes atos, sobre o nosso passado familiar, mas também como é que o passado de um país pode influenciar o futuro desse país e as gerações futuras e as famílias que nele residem. É um bom filme, não é dos meus favoritos, porque lá está, não liga este puzzle e vai encaixando as peças, mas não me surpreende, não me dá. Parece uma espécie de documentário de passo a passo das coisas que aconteceram. Parece quase uma aula de história, misturado aqui com uma história pessoal desta personagem que nós acompanhamos, desta mergulhadora que trabalha para a polícia e que é investigadora. Foi um filme que eu gostei, ou seja, temos uma resolução de casos com este subtrama familiar, acho que fizeram uma boa junção e que assim se justifica mais sair um filme sobre isso. Porque se fosse exclusivamente falar sobre o colonialismo, aí já podia ser mais matador e não ligarmos muito pontos. Com esta história pessoal, Uhum. já é possível que o público se envolva e se reveja ou queira saber mais sobre o que aconteceu.
Por isso acho que se justifica, é um bom filme para estar em festival, mas acho que só se vê uma vez. Pronto, ficamos a perceber a história, relacionamos esta história familiar com a história do país, e pronto, no fundo é isso, sabemos mais sobre o colonialismo e sobre como é que isso é impactante para a população. Muito bem. Vamos então para a reta final. Faltam dois filmes. Eu vou falar da sessão de encerramento e depois tu falas do teu filme favorito, acho eu, não é? Ou aquilo que tu gostaste mais. E antes de ir propriamente ao filme, a sessão de encerramento é uma. Lá está, isto é para provar que ir ao Fantasporto ou a um festival de cinema é completamente diferente do que ir a um cinema normal, comercial, porque temos uma experiência muito diferente. O público é diferente. O ambiente é diferente e neste caso temos a oportunidade até de ver um ator, o realizador, no final podemos estar com eles, tirar fotografias, é muito interessante nesse aspecto. Neste caso eu fui ver a sessão de encerramento onde foram entregues os prémios, então estavam lá, não todos, mas quase todos os produtores, realizadores, atores, vencedores do ano, e é sempre muito giro, pá, aquilo é uma espécie de Oscar já pequenino, não é? E é sempre muito interessante porque é diferente, não é uma sessão de cinema normal. Estamos lá então a apresentação e ganhou este, e lá vai o tailandês que mal sabe falar inglês e diz umas piadolas e pronto, e depois vai lá o português que nem sabe falar inglês também e que tenta falar e diz mal qualquer coisa, a gente ri-se. Portanto é bastante divertido nesse aspecto ver uma sessão de encerramento. Por isso, aconselho a toda a gente a ir a um festival de cinema, ir ao Fantasporto. É diferente, muito diferente do que o cinema tradicional. São filmes que eventualmente se passar no TV Cine, que até alguns deles passam, porque há uma parceria com a TV Cine, nunca irás ver, porque no outro canal do TV Cine está a dar um grande blockbuster e tu vais querer ver o blockbuster, e então nunca vais ver. Portanto, são filmes que terás a oportunidade, e principalmente em tela de cinema, então é que não vais ver mesmo de certeza absoluta. Portanto, ide ao cinema e apoiem o Fantasporto e os festivais de cinema por esse país fora. Nomeadamente ao seu encerramento. É um filme turco que eu fui ver, chama-se Once Upon a Time in a Future 2121. O 2121 pode servir como o ano em que se passa o filme, mas também é o número da casa onde está uma família. É um filme de baixíssimo orçamento. Aquilo basicamente o cenário é um apartamento e um corredor do apartamento, corredor exterior, não tem mais do que isso. Isto passa-se então num futuro, é numa terra que não se consegue habitar, temperaturas elevadíssimas na superfície, então é tudo subterrâneo e vive-se numa sociedade muito distópica. Isto é basicamente até uma adaptação bastante livre ao 1984 de George Orwell. Vivemos numa sociedade muito restrita, há escassez de água, de comida, eles recebem as refeições de umas embalagens de esferovite e comem em cima as coisas muito esquisitas. Então estamos com uma família, seguimos uma família, um casal, uma filha e uma avó. A avó, grande atriz já agora. Eles são todos bons. A miúda é um bocado irritante, mas até são todos muito bons atores, por acaso. E o filme é realizado por uma mulher e é a primeira realizadora turca a fazer ficção científica no país dela, portanto também aqui quebrar barreiras. Pá, pronto, o filme não é mau, mas acaba por ser um bocadinho, não sei, aborrecido. Mas a ideia até é engraçada, porque ela descobre que está grávida, ambos querem matar o filho e ele vai ao mercado negro encontrar uma pastilha para fazer o aborto, só que depois a mulher arrepende-se e acusa o marido para as autoridades que ele queria matar o seu filho, ele vai preso. A mãe vai-se descobrir que faz parte de uma resistência contra o sistema e que tem um bunker debaixo do apartamento, depois ela desaparece e supostamente depois é apanhada pela polícia da sociedade e é morta ou não sabe muito bem. Pronto, e basicamente tem ali a descobrir o que é que se passa naquele futuro distópico, com uma realização interessante, com bons atores, mas falta ali qualquer coisita para se dar o salto para talvez um orçamento maior, talvez isso.
com mais cenas, com mais... Vê-se a cidade subterrânea, mais qualquer coisa para mostrar um bocadinho mais do que ali um apartamento. Estamos ali enclausurados com eles, naquela sociedade estranha, mas bastante interessante até, bastante interessante o filme. Agora passo para ti, para o último filme. Pronto, eu dizia que o Megalomania é um grande vencedor, porque ele não só foi o grande prémio, recebeu a melhor realização e o prémio para a melhor atriz. De onde é esse país agora? O país, deixa-me... Eu procuro, vai continuando, eu procuro. Então, basicamente, podemos dizer que o título dá-nos um bocadinho de pistas sobre o que acontece. É belga. Pronto. Porque alguém megalomaníaco é alguém que quer tudo majestoso, no grande, muito ambicioso, exagerado, quase uma sede por esse poder, a ambição de tudo em grande. Só que de uma forma não muito saudável. Basicamente aqui nós questionamos a linha invisível entre a vítima e o carrasco. Ou seja, o próprio título, como eu dizia, é uma pista disto. Nós temos uma família, ou seja, temos 2 irmãos que são filhos de um carniceiro, que ele até se chama carniceiro de Mons, ou pronto, tem assim este termo, que é um notório serial killer. Ou seja, foi um notório serial killer belga, que foi dos anos 90, e eles vivem um bocadinho com este peso do seu passado e um bocadinho até, digamos, vitimizados por isto, não só pela sua infância, mas também pelo futuro, o que é que pode ser dali. Ou seja, estão repletos de inseguranças, instáveis. Ou seja, a nossa protagonista, que é Marta, que é a filha, ela é uma pessoa também que não teve sorte na família e também não tem sorte no seu local de trabalho. Ela é também constantemente agredida no local de trabalho e não encontra reconforto em casa, nem encontra reconforto nas suas memórias. E é um bocadinho a velha história, né? Quando alguém é tão maltratado e no fundo não tem ponta de esperança e não tem ninguém que lhe dê a mão ou no fundo simpatize com ela ou que demonstre empatia e a escute, ela começa a cair nesta loucura familiar e no passado que o seu pai teve e das vítimas e das inúmeras agressões que aconteceram, que o seu pai fez. E ela atravessa para este mundo aterrorizante, louco, e começa ela própria a transformar-se no que não queria. Ou seja, ela é tão repugnada pela sociedade e tão maltratada que começa a tornar-se a própria vilã. Este filme é aterrorizante, não só pelas imagens que também acabam por ser chocantes, nós temos espécie de flashbacks dos crimes, das mortes que o pai deles cometeu, mas ao mesmo tempo nós começamos num ponto com a personagem em que ela está a tentar lidar com tudo e ser o mais consciente possível e chegar a um ponto que vemos esta personagem completamente transformada e vemos que agora sim ela é o problema e que ela está completamente inconsciente, ou seja, já não tem noção dos limites, ela ultrapassa esses limites. A banda sonora é muito boa, é excelente. O filme carrega muito bem, tem intensidades muito boas, mantém, eu diria que um bocadinho como o desenvolvimento do teatro, nós temos ali muitos confrontos, temos ali grandes clímaxes, mas temos também momentos de respiração em que é permitido ao público, ok, agora vamos perceber o que é que originou isto, vamos ter agora aqui um momento mais calmo. Portanto, que as energias estão muito bem conjugadas e a nível de fotografia também é muito, muito bonito, na sua insanidade é muito bonito. E é uma história, mais uma vez, marcante, de uma transformação de uma pessoa. Eu comparo até um bocadinho aqui, pode parecer clichê, não sei, mas, por exemplo, no filme mais recente do Joker, nós vemos uma pessoa que é inocente, só que também responsável pelo que faz a seguir, sim, mas no fundo o ambiente à sua volta é que a transforma e a faz, no fundo,
cair num buraco de onde não há saída e de onde ali parece que é mais reconhecida e ali parece que de facto a veem. Até agora ela era invisível, mas agora é reconhecida. Pelo bem ou pelo mal não interessa, mas é reconhecida, isso é o mais importante. Eu já existo. E eu vejo um bocadinho esta mensagem aqui. Uma pessoa que toda a vida é maltratada, que tem feridas que não saram, seja do passado, seja da sua vida, da sua rotina diária, e que encontra no fundo uma fuga, uma escapatória errada, que é fazer parte do problema. Foi um filme que merece as honras que teve e é um filme que impacta mais uma vez, não só pela vertente humana, mas também pela vertente de carregar o público consigo e demonstrar que ninguém está a salvo de seguir a insanidade e de chegar à insanidade. A linha é muito ténue. Muito bem, muito bem. Aproveito para dizer que este é um podcast que que está disponível em todas as aplicações mais famosas do planeta. Poderão ouvir isto no Spotify e em muitas outras plataformas, no Google, na Apple, etc, etc. Portanto, a Central Comics tem outro podcast, chama-se A Entrevista Possível com, para não percam também nenhum episódio. Daqui a pouco, portanto, passado 1 ou 2 dias, vai estar disponível também no YouTube. Para quem quiser ver a minha cara feia e a cara bonita da Raquel, podem ver no YouTube, que vai estar também disponível lá. Podem, se calhar, se quiserem deixar o vosso, têm de deixar o vosso gosto, é obrigatório deixar o vosso gosto lá, e podem deixar um comentário sobre o que é que acham sobre o Fantaspor, sobre os festivais de cinema e sobre os filmes que fomos ver. E já sabem, centralcomics.com é o nosso site, temos as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o Discord, e estamos no Google News, portanto podem seguir-nos lá também para aparecer no vosso feed do telemóvel. Olha, não sei, notas finais, Raquel, sobre o Fantas 23. Não é o 23, é o Fantas 2023. Sim, sim, sim. Opa, mais uma vez, eu, de todos os festivais que fui do Fantas, sai uma pessoa diferente, né? Nós não podemos sair de cinema e sair iguais. Ou seja, posso dizer que esta programação foi muito interessante. Os filmes que eu fui ver, muitos deles, como eu disse, foram para mim um ataque, um morro no estômago, não estava à espera. E não saí indiferente. E acho que isso é o maior elogio, não é? Nós passarmos por uma viagem e aquilo ensinar-nos coisas, mas também nos mostrar realidades de outros países, da história de um país e também da história de famílias, da história humana e, acima de tudo, que o terror está em qualquer lado e que pode-se fazer terror com um pouquinho de tudo e, se bem explorado esse universo, seja com marionetas ou seja com pessoas reais, de facto os públicos acreditam nessa ficção e que continue e que o 2024 seja assim também e que embarquemos todos aí numa nave espacial e quando aterrarmos temos muitas opiniões para dar e muito para contar sobre as nossas explorações. Sabes uma coisa interessante de dizer do Fantas é que os filmes que fui ver tenho muito mais presente na minha memória do que filmes mais recentes que fui ver, filmes comerciais, do circuito comercial. O que quer dizer que são muito mais originais, porque aquilo que é aquela pastilha elástica que vamos ver aos cinemas comerciais e que já está muito visto, já está muito gasto, é a mesma fórmula sempre. Nós vemos aquilo, até a gente achamos divertido. Ontem fui ver o Dungeons and Dragons, por exemplo. Pá, achei muito divertido. Pá, ri-me, diverti-me, não sei o quê, mas eu acho que daqui a 2 semanas já me vou pouco lembrar da história, o que é que se passou lá. Com estes filmes que vemos e que são com menor orçamentos, com atores se calhar não tão bons, com realizadores que estão a começar agora a sua carreira, são filmes que, pela sua originalidade, vão-nos marcar muito mais do que um filme comercial eco que vemos no cinema. E eu acho que isso é muito interessante e é algo que muita gente estará a perder e que não vai ver filmes deste género a festivais. Não é, Raquel? Concordas comigo? Sim, são bem mais fora da caixa, ou seja, nós num cinema, e muitas vezes parece que a lista para serem aceitos em cinema tem que conter essa fórmula que acaba por ser sempre a mesma, né? E acho que generaliza ao público, porque as pessoas têm imensos gostos, nós próprios. Eu acho que existe um fascínio em
não sei o que vou ver, não li sobre aquilo, mas quero descobrir. A mesma coisa de ir ver uma banda que não me faço a mínima ideia, que não conheço, mas são novas influências, são novas coisas para beber. E só assim é que se cresce, não é? Então eu É, acho que podia haver mais portas abertas a isso, não é? Também para as pessoas serem permitidas a descobrir e se irem formando pouco a pouco. Por isso é é isso, opá, isso. sair da caixa. E é com menos meios que muitas vezes as pessoas trabalham mais a criatividade. E que, porque têm que Ok. fazer o esforço, tem que ser. E a criatividade floresce. E pronto, meus amigos, é isto. Está o Paranoia Coletiva de hoje. Espero que tenham gostado. Se não tiverem gostado, não faz mal. A gente gosta de vocês na mesma. E agradeço-te, Raquel, por este bocadinho. Foi um bocadinho mais que aquilo que esperávamos e eu atrasei-me um bocadinho aqui na gravação, portanto peço desculpa. Mas conseguimos fazer aqui este Paranoia, finalmente, sobre o Fantasporto, o Festival Internacional de Cinema do Porto. Portanto, para todos vós, bons filmes. Raquel, muito obrigado por teres vindo e bom cinema para todos. Adeus.